caradense Moana hoje cursa doutorado na Universidade de São Paulo, mas antes de chegar até aqui, fez mestrado na Unicamp e se especializou em linguística, com destaque para a língua indígena. O interesse por esta área surgiu repentinamente com o auxílio de um professor. Eu comecei primeiro com a linguística e fui para a área da sociolinguística, né? No início não era nem a intenção de trabalhar com a língua indígena especificamente. Aí eu fiz uma disciplina na Unicamp que trabalhava com linguística antropológica, aí fazia associação tanto da parte histórica e cultural dos indígenas e do preconceito linguístico que esses indígenas sofrem até hoje. Aí foi por isso que eu me interessei e coincidiu do professor da disciplina aceitar ser meu orientador. Aí foi quando nós, unimos o meu trabalho com o trabalho dele e desenvolvi a minha pesquisa de mestrado. Nesta pesquisa de mestrado, Moana estudou a vida dos índios caigangues, residentes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também uma parte da região de São Paulo. A professora conviveu com os indígenas e vivenciou a realidade deles. Mas em São Paulo eles nem são tão reconhecidos porque é uma região mais periférica até. Se bem que no Paraná, Santa Catarina e em Rio Grande também alguns ficam em regiões muito periféricas, então tem pessoas que nem sabem que aquilo é uma aldeia indígena e acham que é uma extensão da favela, né? Esses nós chamamos de indígenas urbanos. Mas também nós temos desses indígenas caigangue um grande número que vive em reservas indígenas também. E a reserva indígena que eu estudei foi a de Guarita, que é uma reserva indígena que tem a mesma extensão territorial e em população comparada com o Xingu. Só que a única diferença, da reserva Guarita para a reserva do Xingu é que no Xingu são várias famílias indígenas diferentes. Então tem os Aruaque, tem outras famílias com línguas diferentes. Agora em Guarita não, é o mesmo número da população semelhante ao do Xingu, várias famílias, mas todos são da família caigangue. Mas o interessante é que, mesmo todos sendo da família caigangue, por ser um número muito grande de indígenas e comunidades distintas também, tem variação linguística entre eles, Todos falando caigangue, mas como no português. Falando em português, nós temos o português do norte, português do sul, português mineiro. Lá nós temos o pessoal do norte da reserva de Guarita com o do sul da reserva de Guarita, que tem algumas variações que são específicas da região deles. De acordo com a professora Moana, ela percebeu que os indígenas tentam falar o português, mas possuem muita dificuldade para lidar com o idioma, misturando as palavras da língua materna com a língua oficial. Ela também se sensibilizou com o preconceito que os índios sofrem, principalmente porque eles, muitas vezes, não são reconhecidos pela própria população brasileira. Eles produzem outro tipo de português, tanto que isso foi o meu objeto de estudo e foi o que eu defendi no mestrado, Eu defendi o português indígena. E por que eu tentei trabalhar com isso? Até pela questão do preconceito que há contra os indígenas, Hoje nós vemos que os indígenas, eles são a mazela social, Porque eles não podem ser indígenas porque perderam as terras e os que têm que brigar por isso, Não tem um espaço mais para desenvolver a sua cultura porque foram urbanizados até dentro da própria aldeia. E os indígenas urbanizados, eles vivem nas periferias. Muitos são indigentes, Muitos morrem queimados diariamente, assassinados, e nós nem nos damos conta disso. E esses indígenas, quando chegam em uma escola, eles sofrem demais, porque os professores que falavam, e agora eu estou dando exemplo dos professores que eu tive contato, dos indígenas que iam estudar nas cidades, eles falavam, olha, eles não falam o português, eles falam a língua deles. Quando eu entrava na sala de aula, eles não estavam falando a língua caigangue. Eles estavam tentando falar o português, com muita diferença do português nosso, mas era a língua portuguesa também. A ideia de Moana é desenvolver a língua portuguesa indígena para que esse povo tenha oportunidades iguais. Para esses indígenas, foi o que eu propus no meu estudo de mestrado, E era a ideia inicial do meu projeto de doutorado, que para que eles possam concorrer hoje, em um ensino médio, que eles não tenham, que eles não cheguem a desistir do curso, ou que eles possam até vir a concorrer com as cotas universitárias,
de uma maneira mais igualitária, até mais digna, que o português ensinado para eles não fosse o mesmo português ensinado para os nossos cidadãos brancos, entre aspas, né? Que fosse um português ensinado para um estrangeiro, porque hoje o indígena é um estrangeiro dentro da terra dele. Mas é uma região que, assim, é triste de ver como eles estão próximos às cidades, como eles já estão próximos à urbanização, e são discriminados por isso, então eles estão cada vez mais perdendo o espaço deles e sendo menos aceitos na cidade ainda. Moana dedicou boa parte de seus estudos para a realização de diferentes pesquisas nas terras indígenas. Além disto, desenvolveu outros projetos com o apoio de órgãos federais. A andradense também conviveu com professores que dedicam a vida apenas para ensinar os índios, pessoas destinadas a cumprir um desafio. Também viu profissionais concursados que estavam ali por obrigação e não se empenhavam o suficiente. Eram pessoas também assim, maravilhosas, que tinham aquela noção de anulação até da própria vida e entrega para o outro, porque as escolas indígenas em que eles trabalhavam, algumas são semelhantes às do Nordeste, que eram parecidas com uma tenda de circo, em que tinha tenda, um quadro e alunos de 4 ciclos diferentes tendo aula com um único professor, né? Muitos não questionavam o salário, né? Eram professores concursados pelo estado do Rio Grande na época, mas eles tinham a formação na universidade indígena, que não é a mesma formação nossa, né, de uma licenciatura. Então, eles eram professores voltados ao magistério, então a formação de magistério, e eles atuavam com as crianças. Aí depois, quando foi desenvolvendo esse curso e que eu cheguei a ir nas outras escolas, que eu tive contato com os professores que davam aula para os outros níveis no ensino médio, aí já não eram os professores indígenas que davam as disciplinas, era um professor indígena que dava aula de língua caigangue para manter a cultura deles, e os outros professores eram os professores, né, da nossa rede de ensino e que eram concursados e que estavam lá. E dava para ver uma diferença gritante, porque os indígenas estavam atuando lá e eles assim felizes e se dedicando à formação dos outros indígenas, e os outros professores de língua portuguesa, matemática, estavam lá como se fosse uma obrigação, xingando porque eles falavam, né, nós estamos aqui, mas nós não queríamos estar aqui. Né, nós só estamos porque nós somos concursados e o governo mandou a gente para essas escolas. Alguns se referiam aos indígenas como gentalha, aquela gentalha que não aprende, né? Os professores de português, eu desisto porque eles não falam a minha língua. Aí outros, eles estão aqui só por causa da comida. E essa é uma das realidades, né, daquela população carente, que eles vão, e não é diferente de outras regiões que nós temos, mas muitos estão na escola por causa da comida, porque é a única refeição que eles conseguem ter. Então, foi um trabalho muito difícil de ser realizado, mas é muito gratificante também, porque quando você atua diretamente com os professores indígenas que querem formar as crianças, a gente aprende muito mais do que tem a ensinar. No Dia do Índio, 19 de abril, Moana propõe uma reflexão sobre este povo, os primeiros habitantes de terras brasileiras e que hoje são alvo de discriminação. Eu acho que é um dia que deve levar a uma reflexão, não a tantas comemorações, né? Porque hoje em dia nós vamos comemorar o quê? Quantos 1000 índios estão sendo mortos desde as 20 décadas, né, que nós tivemos aí atrás. Nós não podemos nem pensar numa comemoração em si, né? Só o ano passado, na briga pela posse de terra dos Guarani Kaiowá, quantos indígenas morreram, né? No começo desse ano, aquela reserva também que foi destruída e nem foi divulgada, mais de 20 pessoas eles mataram em uma noite. Comemorar o quê com esses nossos governos que não dão respaldo nenhum para os indígenas, né? Fazer o que no Rio de Janeiro, em que vai ser sede de uma Copa, e o Museu Indígena, que servia também de um espaço para que os indígenas urbanos pudessem morar, foi desapropriado, e hoje os indígenas estão na favela, e o espaço que era para ser construído, algo que fosse, né, fortalecer a própria Copa e ser ou alojamento ou um ponto de encontros em relação a este evento, está lá desapropriado e não chegou a verba para construção nenhuma. Então, tem que comemorar o que num país como esse?